Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar A Fonte dos Desejos, de 1954. Three coins in the fountain. Se você quer entender o que o cinemão hollywoodiano produzia no início dos anos 1950, este é um dos melhores exemplos. A Fonte dos Desejos não tem a menor vergonha de ser um filme feito para entreter, divertir, impressionar pela beleza e fazer as pessoas esquecerem dos problemas da vida. E para isso, a 20th Century Fox usou boa parte das armas que ela tinha à disposição em um importante momento de transição do cinema de estúdios. Oh my, oh my. Oh, what a beautiful way to live. I'm glad you like it. Oh, when do I meet my boss? After breakfast, we'll all drive to work together. You'll meet him in plenty of time. There's nothing rushed in Rome. 1954 foi o ano em que a RCA lançou o primeiro televisor a cores para as famílias norte-americanas, o que era um atrativo a mais para um meio de entretenimento que vinha desafiando o cinema há tempos e tirando espectadores das salas de exibição. Por isso, para competir com o conforto e a comodidade dos milhões de aparelhos espalhados pelo país, os estúdios precisaram oferecer diferenciais. O mais evidente e bem-sucedido deles foi o estabelecimento de uma qualidade de som e imagem que jamais poderia ser reproduzida nas salas de estar. Daí o surgimento dos formatos de tela panorâmica, que abandonavam aquela proporção mais quadrada e garantiam uma sensação inédita de grandiosidade e imersividade. O CinemaScope, desenvolvido pela própria Fox ao lado da Bausch Lomb, uma empresa especializada em lentes, foi o formato mais popular e estreou em 1953 com O Manto Sagrado. Não é por acaso, portanto, que antes mesmo dos créditos de abertura, o espectador tem quase 4 minutos de lindas imagens panorâmicas da cidade de Roma, e ao longo da história, a decupagem abusa desse recurso para valorizar as paisagens. O voo panorâmico ou o passeio de gôndola por Veneza eram recursos propositais do roteiro. Afinal de contas, aquele era um diferencial exclusivo que nenhum aparelho de televisão seria capaz de entregar. Look. O sucesso comercial do CinemaScope foi absoluto, e até mesmo estúdios concorrentes licenciaram o processo tecnológico. A aventura 20.000 Léguas Submarinas, de Walt Disney, foi lançada também em 1954 como outro bom exemplo do uso das telas panorâmicas em seus primeiros anos. A Fonte dos Desejos, por sua vez, também é um excelente exemplo de um outro fenômeno muito comum dessa época e que ficou conhecido como Hollywood no Tibre. O nome faz referência ao rio que corta a cidade de Roma e caracteriza um período histórico que foi do início dos anos 1950 até meados da década de 1960, no qual um número elevado de grandes filmes usou a capital italiana como cenário. O primeiro deles foi Quo Vadis, de 1951, que chegou até a ser indicado ao Oscar de melhor filme, mas a lista segue com A Princesa e o Plebeu, de 1953, e as superproduções Ben-Hur, de 1959, e Cleópatra, de 1963, entre várias outras. Além dos cenários que seriam impossíveis na América em tempos nos quais não havia abundância de imagem nos meios de comunicação, as produções também tinham benefícios fiscais e aproveitavam as vastas instalações da Cinecittà, um dos maiores complexos de produção cinematográfica do planeta. Tudo isso explica a razão da história desse filme ser tão focada na cidade de Roma e suas adjacências. What shall we have? Well, I know this is mad, but I would just love some saltimbocca alla romana. Excellent. Saltimbocco alla romana is a favorite of mine. O roteiro foi baseado em um livro chamado Coins in the Fountain, lançado em 1952.
Basicamente, ele discorre sobre as desventuras de 3 mulheres solteiras que vivem em Roma em busca de um romance. A primeira delas é a secretária Frances, interpretada pela Dorothy McGuire. Ela nutre uma paixão pelo seu empregador, o escritor John Frederick Shadwell, que aqui foi vivido pelo ator Clifton Webb. Ambos já acumulavam 4 indicações ao Oscar nesse ponto da carreira e atuam como coadjuvantes da história. É o núcleo menos interessante na minha opinião, ainda que a dupla demonstre um bom entrosamento. Me agrada especialmente a cena em que os dois caminham por um parque e a Frances acaba entrando em um chafariz, já embriagada. O segundo casal é formado pela Anita e pelo Giorgio, que levam esse romance de forma escondida, já que ambos são colegas de trabalho e as regras profissionais proíbem o envolvimento deles. Quem interpretou a dupla foram os atores Jean Peters e Rossano Brasi, que conduzem o espectador por regiões mais interioranas da Itália e garantem algumas das cenas mais engraçadas do filme. Além de numerosa, a família do Giorgio é super expansiva, indiscreta e extrovertida, e usa como meio de transporte um caminhão caindo aos pedaços que não tem nem freio nem buzina. Já viu, né? Receita certa para alguma coisa dar errado. Anita, put it in gear! Anita! O terceiro casal é também o protagonista. Maria Williams é uma jovem secretária americana que não conhece nada da cidade e por isso é guiada pelas 2 amigas desde que chega na estação de trem. Um dos primeiros pontos de parada é a famosa Fonte de Trevi, onde ela faz um pedido e joga uma moeda. Algum tempo depois, ela anda pela cidade e é importunada por um rapaz, mas salva pela chegada repentina do Giorgio. E tão logo ela conhece o jovem, bonito e rico príncipe Dino, ela também é alertada do fato dele ser um mulherengo incorrigível. Para não ser apenas mais uma entre várias, ela se faz de difícil, aceita viajar com ele, mas leva a amiga junto. E finalmente percebe que está mesmo apaixonada pelo sujeito. Meg McNamara estava em alta nesse período, especialmente após a indicação ao Oscar que recebeu no ano anterior, como protagonista do filme Ingênua até certo ponto. Já o seu parceiro de tela foi o ator francês Louis Jourdan, e muito embora a carreira de cada um deles tenha seguido destinos bastante diferentes, é fato que a química funciona para a proposta da história. Ambos tinham o biótipo padrão que os grandes estúdios da época buscavam, timbre de voz agradável e boa presença de tela. É verdade também que nenhuma das interpretações do elenco tenha algo de espetacular, mas essa não era nem a proposta da obra. Na realidade, cada papel aqui se encaixa como mais um elemento entre vários de um filme popular, produzido a partir de uma fórmula consolidada. E nesse sentido, missão cumprida. There is something I would like to say to you, Maria. Yes? But first, I should like to explain to you that what experiences I have had in my life before have left me suspicious. But you're not the least bit suspicious. That's one of the things I like about you. I hide it well, but always beneath there was cynicism. O diretor desse filme foi o romeno Jean Negulescu, um cineasta muito eficiente em comandar essas obras direcionadas a um público mais amplo, com esse DNA mais popular. Exemplos disso foram Náufragos do Titanic e Como Agarrar um Milionário, ambos de 1953. Antes disso, em 1948, ele conquistou sua única indicação ao Oscar por Belinda, que também concorreu na categoria principal e já tem uma análise detalhada disponível aqui no canal. Volte nos arquivos e confira. Aqui ele segue sendo eficiente e garante uma condução agradável, mas sem qualquer marca pessoal. Agora, se tem algum elemento extraordinário nesse filme, é a canção tema. Interpretada logo na abertura pelo ícone Frank Sinatra, ela acabou se tornando um hit imbatível das rádios por um longo período, na voz do grupo The Four Aces.
Não à toa, ela venceu o Oscar naquele ano e ainda hoje tem a capacidade de ativar a memória afetiva de quem já era nascido na época, de uma forma inclusive muito parecida com Love is a Many Splendor Thing, tema de Suplício de uma Saudade, filme de 1955, que tem várias similaridades. A música é um chiclete e fica na sua cabeça até porque toda a trilha sonora é derivada dela. O segundo Oscar vencido pelo filme foi por sua fotografia colorida, o que é facilmente explicável por todo o contexto de introdução do CinemaScope e a exuberância das imagens panorâmicas. Up there is Rome. I used to sit here when I was small and dream someday of going away to the city. When I first came to Rome as a boy, I threw a coin in the Fountain of Trevi. I wanted to return and become a lawyer. And what do you think? You got your wish. Além das duas estatuetas vencidas, o filme só teve mais uma única indicação, justamente na categoria principal. Isso demonstra bem a relevância do título dentro do ano de 1954, em uma época na qual as produções de maior repercussão sempre chegavam com boas chances na temporada. Por outro lado, também atesta a fragilidade que ele tinha na disputa pelo prêmio, com chances quase nulas de vitória. No geral, eu considero esse um filme muito agradável e um excelente exemplo de como o sistema de estúdios de Hollywood direcionou suas produções com a ascensão da televisão. A excelência técnica, a correta escalação de elenco e a trama de aceitação universal garantiram o sucesso comercial. Claro que a mudança comportamental da sociedade nas últimas décadas faz com que certas passagens pareçam datadas demais em 2022, mas é preciso entender o contexto social daquela época para que o julgamento atual não seja contaminado pelo nosso próprio entorno. Except for that handsome prince, not one attractive man came near us at the party. Well, I guess now is as good a time as any to disillusion you. If you're romantic, Rome is not the city for you. Why not? Well, wealthy Italians don't waste their time on secretaries. And the Italians that work at the agency are too poor. A Fonte dos Desejos não é o melhor filme de 1954, e sim um dos mais populares. Mas se você estiver em busca daquele filme despretensioso do sábado à tarde, com diversão, música e uma boa pitada de nostalgia, esse título vai te agradar em cheio. Oh, here she is. Well, what happened to you? We've been waiting hours. You couldn't have. I only phoned you an hour ago. You were mighty mysterious. What's this all about? It's a surprise. Look! The fountain's coming to life again. É uma pena que a gente não tenha cópias em melhor estado técnico para desfrutar dessa exuberância do CinemaScope, né? Mas de qualquer maneira, depois que você assistir ao filme, faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui embaixo. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1954 e a próxima atração vai ser Sindicato de Ladrões. Isso mesmo, o grande vencedor do Oscar naquele ano, dirigido por Elia Kazan e protagonizado por Marlon Brando. Tá imperdível e eu te espero aqui.